Demonstração do projeto de como eu trabalho com os dados da ANS, tá? Para a gente entender a estrutura dos dados da ANS, a gente precisa entender que, aqui eu tenho baixado aqui nessa, mas eu vou estar tratando dos dados do hospitalar, beleza? Quando a gente vem aqui nos dados do hospitalar, ele está dividido por anos, e cada ano vai ter todos os estados. E aí cada estado, né, eu vou vir aqui em São Paulo, ele vai ter todos os... vai ter 2 arquivos por mês, né? 2015-01 janeiro, 2015-01 janeiro. O primeiro arquivo é de cons e o segundo arquivo é de det, tá? Cons quer dizer consulta e det é o procedimento. Uma consulta, ele pode gerar até 4, ele pode estar vinculado a 4 CIDs e depois uma consulta ele pode gerar vários procedimentos e a gente consegue fazer essa consulta aqui. Então, o que normalmente eu faço, tá? Aqui eu estou utilizando o setzip, mas tem como a gente fazer isso via bash scripting, tá? Utilizando o utilitário unzip. Eu não vou fazer aqui porque não é o propósito da minha demonstração. Mas uma vez que eu extraí, né, a gente pode verificar o seguinte. Eu vou abrir o arquivo. Prefiro trabalhar sempre com LibreOffice quando se trata de CSV, porque eu creio que ele é mais prático para trabalhar do que o Word, né? Eu preciso me preocupar com menos etapas ali na formatação, tabulação dos dados. Então eu vou demonstrar aqui para vocês a estrutura de como funciona cada um. Então o nosso arquivo cons, que eu acho que é o que a gente tem que começar. O arquivo cons, você vai ver que cada linha ele vai ter um código. Esse vai ser o ID da consulta. Então, cada consulta não vai se repetir, né, o ID da consulta. E a gente vai utilizar esse campo para fazer as pesquisas aqui dentro do nosso arquivo de procedimentos, ok? Então, vamos ver aqui, ó, primeira coluna é o ID evento atenção saúde, que é o ID da nossa consulta. E quando a gente vem aqui na coluna 17, 18, 19 e 20, que seria do Q ao T, eles são os CIDs gerados, ok? São informações que normalmente eu costumo trabalhar bastante, né? Vamos pegar, por exemplo, esse ID de atenção saúde, aqui na nossa planilha da consulta. O que eu vou fazer? Eu vou mandar pesquisar esse ID. E aí, o que vai acontecer? Se tiver, obviamente, né, se for gerado um procedimento, ele vai trazer para mim pelo menos uma linha, tá? E aqui ele já identificou a primeira linha que tem esse procedimento. E aí nós podemos constatar que foram 4 procedimentos gerados a partir dessa consulta aqui. E aí nessa coluna E a gente consegue ver quais foram os procedimentos que foram gerados a partir dessa consulta, beleza? É o que normalmente o pessoal pede para eu extrair de dados. Então, a estrutura está organizada dessa forma. Então, vamos para os scripts que eu de fato utilizo, tá? Uma coisa muito importante que eu fiz, eu não automatizei, mas eu deixei aqui o script de exemplo, é você juntar todos os arquivos DET daquele ano em um arquivo só, tá? E da mesma forma com o cons. Então, no geral, eu pego esse comando aqui, eu não vou fazer porque eu já tenho, né? Mas eu pego esse comando, eu colo aqui e aí o que eu mudo desse det, eu vou colocar o ano que a gente está, na pasta que a gente está, 2015. Quando eu faço isso aqui, ele vai gerar para mim um arquivo chamado agregado det 2015, né? Eu só extrair um arquivo CSV, mas se eu extraísse todos os det, eu conseguiria juntar todos eles em um arquivo só. E da mesma forma eu faço com cons, né? É só a gente substituir onde está det por cons e pode até manter o mesmo ano, beleza? E eu vou fazendo isso por arquivo. Eu fiz um script que está aqui no meu history do meu bash, mas como é uma operação que eu só precisei fazer uma vez, eu não salvei ele num script separado. Mas tem como a gente fazer utilizando o find, né? Você vai achar na pasta atual, aí a gente, na verdade, volta para a pasta raiz, que é hospitalar, você vai colocar find na pasta atual, o nome, e aí todos os arquivos que tem qualquer coisa, underline det, né? E aí, .zip, e aí você vai executar uma função, que vai ser justamente fazer o unzip, -d, para o diretório atual. E aí quando isso for feito, eu não lembro se está certo esse comando aqui, essa parte do exec, mas se não tiver, só pesquisar e ajustar, tá? E é isso aí, que a gente vai, que vocês poderiam estar trabalhando para fazer
essa extração em massa, né? E uma vez que você faz a extração, você agrega por ano, são de 2015 a 2021, são poucos anos, e aí uma vez que você tem aquele agregado det, agregado cons, eu sugiro criar uma pasta de agregados e colocar eles por aqui, tá vendo? Eu já tenho uma por cada ano, ele ficaria mais ou menos assim, eu só vou mostrar o preview que tem, né? Ele ficaria assim, né? Tal, tudo bonitinho, agregado cons com todos os estados, né? Por ano. E depois o que eu faço é seguir aqui na minha lógica de scripts, tá? Qual que é o próximo script? Montar o agregado geral. O que o agregado geral faz, tá? Ele vai ser, ele vai juntar, aqui é vírgula, ele vai juntar para cada procedimento gerado, ele vai duplicar a linha da consulta. Então essa consulta, essa primeira linha da consulta, ela gerou um procedimento, tá vendo? Que é esse aqui. E depois a gente tem só que gerou mais, essa consulta gerou mais procedimentos. Está vendo que temos 4 procedimentos gerados a partir daqui, né? Que aí é esse grandão aqui, o 031, 029 e 030. Ou seja, ele vai duplicar essas informações aqui na esquerda também, na parte de consultas. Por que isso é interessante? Porque ele vai ocupar muito mais espaço? Sim, só que ele vai facilitar muito na hora que a gente for utilizar esse utilitário, que é o que está sendo a fundação de toda a operação, que é o XSV. Esse XSV ele vai substituir o ALK, por exemplo, no sentido de que, por exemplo, esses agregados gerais eles têm muitos registros, mais que o limite que o Excel e o LibreOffice aguentam. Então a gente não consegue filtrar dados, cortar dados de uma forma confiável, né? Então, ou a gente teria que separar em vários arquivos diferentes, né, fazer esse procedimento em vários arquivos diferentes, ou a gente faz o agregado geral por det por ano, por cons por ano, depois o ageral por ano, e aí depois eu fiz um geral do geral, né, que são todos os anos que eu precisei trabalhar na última consulta, e aí eu utilizo o XSV, ou você pode fazer com ALK, apesar de ser bem mais demorado, para você fazer os filtros que você precisa. E aí quando você tem a informação da consulta e a informação de cada consulta, você tem o procedimento e a informação da consulta na mesma linha, fica mais fácil de trabalhar, beleza? Então é isso que ele vai montar. Ele vai montar o agregado geral por ano, que seria, no caso, esses arquivos aqui, beleza? E aí, por fim, vamos passar para o próximo. Aqui ele vai criar o agregado geral de todos os anos que eu estou trabalhando, né? Então ele vai pegar esse de 2017 a 2021, ele vai criar esse arquivo aqui, né? Aqui ele vai fazer, aqui já é um outro arquivo que é bem interessante, que é a procura por seed, tá? O que a procura por seed vai fazer? Eu vou copiar esse script para cá. Pronto, copiei todos os scripts para cá, né, para eu conseguir mostrar para vocês. E como eles foram feitos em Bash, eu utilizo o WSL para fazer a execução, né? Eu prefiro trabalhar dessa forma. E aí, basicamente, o que vocês vão precisar fazer? Né? Dar um chmod mais x, o nome do script que você vai executar, isso só precisa ser feito na primeira vez, né? No caso, eu estou demonstrando esse script procura seed, então eu vou daqui, procurar seed, beleza, e depois a gente só vai executar o procurar seed, né? E aí o que ele vai fazer, só para a gente entender. Tem uma lista de seeds, né? Agora a gente vai ter uma lista de anos também. Aí a gente pode colocar lista anos, né? E aí fazer o array, ou a gente pode colocar ele diretamente aqui, né? 2018, 2019, 2020, 2021. Eu vou deixar só 2017, porque eu acho que é mais tranquilo a gente... Melhor, 2015, que é mais tranquilo a gente trabalhar para demonstrar funcionalidade sem perder muito tempo com o processamento. E uma vez que foi feito isso, ele vai executar o processamento do I47 no ano que a gente está tratando, tá? O seed I47 ele pode estar em qualquer uma das 4 colunas aqui, assim como I48 e I49, e ele vai gerar o arquivo para nós, tá? Ele deu esse erro porque eu não peguei o header, né? Eu não coloquei no formatinho aqui, mas isso aí não tem problema não, é de menos. Deixa ele só terminar de executar. Ele vai gerar o seed, e aí o I47, 48 e 49, falando que pegou do cons, e aí o ano que ele está utilizando para trabalhar, que seria, no caso, esses aqui, né? Deixa eu pegar esse aqui que está menorzinho, que a gente pode ver, separado por vírgula.
E aí ele vai trazer para nós apenas os seeds, né, as consultas que tiveram o seed I47. E aí ele vai trazer I47.1, I47 e 47 normal, né? O 0, o 1, o 2, enfim, todos os procedimentos que começarem com esse prefixo aqui, de I47. E aí depois vai fazer o mesmo com I48 e I49. Essa é a funcionalidade deste script, tá? Aqui a gente pode fazer, no segundo script, o contrário. A gente pode gerar um arquivo procurando pelo código TUS. Tá? O código TUS é esse código que a gente encontra aqui na coluna E do nosso arquivo de DET, que é o código do procedimento. Então, se eu tiver uma lista de procedimentos e uma lista de anos, eu consigo pesquisar, por exemplo, fazer um arquivo só para esse procedimento ao longo de todos os anos que a gente está pesquisando. E aí a gente segue a mesma lógica. Tá? Eu vou demonstrar aqui para vocês, vou cancelar esse aqui. Né? Vocês têm que fazer o chmod, o meu, se eu não me engano, já está pronto. Então eu vou fazer gerar arquivos tus.sh, executar. E eu vou deixar pelo menos ele terminar o 2017 para a gente realizar a demonstração, beleza? Mas ele vai gerar, vai pegar a linha do DET ali e vai trazer todos que tiverem com esse código, né, em todos os anos. Vamos lá. Que é esse arquivo aqui. Vou pausar, só esperando ele terminar. Beleza, retomamos aqui, ele gerou o arquivo de 2017. Então, se eu abrir aqui, vocês vão entender que todos os procedimentos, as consultas que geraram esse procedimento, eles vão estar aqui, tá vendo? Então, cada linha dessa aqui é uma consulta que gerou o procedimento. E aí você vai ver que tem seed, tem com seed, tem sem seed, tem alguns seeds que não estão na listagem, enfim. Ele vai funcionar de acordo com essa lógica, ok? Então, beleza, esse foi um dos scripts que a gente tem. O próximo script, que é além de gerar o arquivo TUS, a gente já procurou o seed, gerou todos os arquivos com seed, né? Nesse script aqui, que ele vai pesquisar nas 4 colunas que geram o seed em questão, dentro do agregado daquele ano, e vai gerar um arquivo que vai ter todos os seeds daquele ano. O seed, né, a gente está fazendo um for loop, o seed em questão daquele ano. A gente tem esse procedimento com o código TUS, que vai ser vai trazer o DET, né? E por fim a gente tem como fazer a combinação dos dois, que é fazer um arquivo que vai ter o seed e o procedimento, né? Então ele vai falar, olha, o seed 47 do procedimento tarará do ano tal, e ele vai gerar um arquivo segmentado dessa forma. Lembrando que a primeira é o ID da consulta, esses aqui são os seeds, e essa coluna 29, naquele agregado geral, ele vai ser o código do DET, né? E aí ele vai pesquisar nesse arquivo, fazer a pesquisa do seed, depois ele vai fazer uma outra pesquisa do procedimento, né? E a gente consegue fazer o contrário, tá? A gente consegue fazer o contrário, ver todos os procedimentos que não estão vinculados a essa lista de seed, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo uma pesquisa inversa, né? Falo, olha, eu quero todas as linhas de consultas que não tenham os seeds especificados aqui em cima, né? E depois você vai procurar todos os procedimentos que estão nessa lista de seeds. Então, é assim que a gente trabalha que eu estou trabalhando atualmente com a parte de extração de dados da AMS. São apenas algumas ideias, né? Eu não tenho uma coleção de scripts que seja compreensiva para todas as necessidades, mas é basicamente assim que vai funcionar. O principal aqui é você entender que a gente está fazendo sempre o for loops, né, para passar, iterar por uma lista de procedimentos, e aí a gente pode ter uma lista de anos também, e a gente pode ter uma lista de seeds também, então tudo isso vai ser no for loop, e a gente vai utilizar esse utilitário, o XSV. Por que utilizar o XSV e não utilizar o awk, por exemplo? Funciona com o awk também. Só que o XSV ele tem uma sintaxe mais enxuta, ou seja, as linhas de comando elas ficam menores, ficam mais legíveis, e ele é muito mais rápido, né? Então, por exemplo, eu fiz um procedimento desse aqui que demora uns 27 segundos, dependendo do ano. No awk, ele demora 7, 8 segundos no XSV. Então, como a gente vai estar trabalhando com arquivos que são de gigas de extensão, por exemplo, aqui 30 GB, 6 GB e tal, é muito interessante a gente ter esse utilitário que ele deixa muito mais rápido o processamento de dados. E para quem já entende um pouquinho de SQL, Join, Select, ele é muito tranquilo de trabalhar também.